Nos vídeos anteriores, falamos um pouco do processo de autorização de funcionamento para a empresa de aposta, quais são as vedações no procedimento, nas operações e com relação aos apostadores. Falamos também sobre as fintechs de pagamento que prestam serviço para as empresas de apostas. E no vídeo de hoje falaremos a respeito de outros modelos de negócios que não estão diretamente relacionados à aposta de cota fixa, que é o nome técnico que a Lei 14.790 trouxe, e que ela chamou de jogos online. Olá pessoal, sou o Beni, sócio da NDM, especialista em regulatório, e no vídeo de hoje discutiremos se os jogos como o do aviãozinho, do tigrinho, foram autorizados ou não pela Lei 14.790. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre a nova lei das apostas esportivas, então se você se interessa por esse conteúdo, se você pretende operar ou já opera nesse setor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? A Lei 14.790 trouxe diversos conceitos importantes com relação à atividade, com relação à empresa de aposta, quem é a empresa que fornece os serviços, a empresa de pagamentos. E ela trouxe dois conceitos importantes com relação ao que é aposta de cota fixa e o que é jogo online. Vou ler para vocês o que é o conceito trazido pela lei para ficar mais claro, não correr o risco de eventualmente esquecer algum conceito, para a gente poder discutir se foi autorizado ou não esse tipo de jogo. Sobre a aposta de cota fixa, a lei traz como conceito o fator de multiplicação do valor apostado, que define o montante a ser recebido pelo apostador em caso de premiação para cada unidade de moeda nacional apostada. Isso nada mais é do que as odds, que é o fator de multiplicação que você, se vitorioso na aposta, já sabe quanto que você vai receber a depender do valor apostado. Já o jogo online, a Lei 14.790 determina como conceito que é o canal eletrônico que viabiliza a aposta virtual em jogo, no qual o resultado é determinado por um desfecho de evento futuro aleatório a partir de um gerador randômico de números, símbolos ou figuras ou objetos definido no sistema de regra. Então, diferente da aposta de cota fixa, do conceito de aposta de cota fixa, em que é um fator multiplicador, você já sabe o valor a receber, no jogo online o desfecho ele é aleatório, é um sistema randômico, então depende de sorte, você não sabe se vai sair vitorioso ou não. Você não sabe qual é o valor que você vai receber, porque não existe o fator de multiplicação. Então o conceito dos dois são bem diferentes e os dois foram trazidos pela Lei 14.790. Apenas pelo conceito e pelos termos, a gente pode entender que gerador randômico de números, figuras, símbolos podem ser exatamente esses jogos que o usuário aposta um valor, é aleatório e depende da sorte, a linha que ele vai completar as figuras ou os números. Apenas por isso, a gente poderia entender que parece que sim, que essa lei autorizou esse tipo de atividade. Mas é preciso também que, em conjunto com essa lei, a gente analise outras normas que já existiam, outras normas que eventualmente proibiam esse tipo de atividade, para a gente poder decidir se foi autorizado ou não, ou se não existe uma definição clara com relação a essas atividades. Pessoal, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e acompanhar os próximos vídeos do canal, ok? Ainda que os termos gerador randômico de números, aleatório, figuras, símbolos poderiam ser considerados jogos de azar, o artigo 3º da Lei 14.790 determinou que o objeto de aposta de cota fixa, a estrutura da empresa de aposta de cota fixa, pode ser determinada por eventos esportivos de temática real ou jogos online que também façam menção a essa relação com a aposta de cota fixa. Em outras palavras, a interpretação pode ser de que esses jogos online também se referem a eventos de temática esportiva, só que diferente de um esporte que acontece de forma real, ele aconteceria de forma virtual, diferente um pouco do que acontece eventualmente em jogo de azar, eventualmente sistemas como cassinos, por exemplo, que também geram números randômicos, símbolos randômicos e que são estritamente relacionados à sorte do apostador. Pessoal, fica até o final do vídeo que eu vou te contar se os jogos de azar, jogos do tigrinho foram ou não autorizados pela Lei 14.790. Por outro lado, a Lei de Contravenções Penais do Brasil ainda proíbe que se tenha jogos no país, jogos de azar, que dependam exatamente e estritamente da sorte. Então, há uma clara contradição entre a Lei 14.790, que no conceito pode trazer um pouco a entender que esses jogos online também são considerados dependentes de sorte por gerador randômico de números, que é basicamente o sistema que gera números aleatórios e claramente depende da sorte. E a lei de contravenção não permite isso. Então a gente não tem ainda no Brasil
tanto nessa lei quanto em outras, a definição de que esse tipo de jogo foi permitido ou não. Há quem defenda que esses jogos de tigrinho e do aviãozinho foram permitidos por conta desse conceito do jogo online, e outros defendem que não, que já existia uma lei anterior que proibia esse tipo de atividade e, portanto, não pode operar, sendo estritamente com relação à aposta esportiva. O que é certo é que o Ministério da Fazenda ainda lançará uma nova norma para tratar do procedimento de autorização, que a gente ainda não tem, e pode ser que eles falem sobre essas atividades. Se as atividades são proibidas ou não, se o conceito de jogo online abarcou esse tipo de atividade, ou ainda o governo federal modificar a lei de contravenção penal para que não seja mais proibido esse tipo de atividade, que aí ficaria claro que a lei 14.790 autorizou essas operações. Resumo é que a gente ainda não tem uma definição, não é possível cravar se é permitido ou não, e a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, das novas normas que o Ministério da Fazenda vai trazer para cravar se pode ou não esse tipo de atividade. Por enquanto, por segurança, a gente recomenda que as atuações sejam estritamente com relação à aposta esportiva, para que eventualmente não tenha nenhum tipo de penalidade, fiscalização, ainda que possam ter brechas para poder defender e sustentar que a lei de aposta esportiva autorizou esse tipo de procedimento. E aí, gostou do tema? Gostou do vídeo? Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais de todo o processo de autorização, do que pode e o que não pode relacionado às apostas, e principalmente nesse vídeo trazer um pouco de uma reflexão do que pode ou não e se a nova lei autorizou esses modelos com relação a jogos de azar, jogos de sorte, aviãozinho, tigrinho, entre outros. Fiquem ligados aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, e também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, no nosso site, que qualquer atualização, qualquer mudança com relação a outras normas trazidas pelo Ministério da Fazenda, nós vamos te informar e aí sim ter uma definição 100% clara do que pode e o que não pode com relação a esse tema, tá bom? Eu vou deixar também aqui na descrição um link para que você possa acessar e falar com algum dos nossos especialistas. E a gente vai ter o maior prazer de te atender.